A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos 10 mandamentos. E hoje nós chegamos na lição de número 12. E a lição de número 12 ela tem como título Não cobiçarás. Hoje é o nosso último mandamento, né? Nós já comentamos 9 mandamentos e hoje nós vamos terminar o decálogo, nós vamos terminar a palavra do Eterno entregue para Moshe lá no Monte Sinai. Então, lição de número 12, não cobiçarás. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 17. Livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 17. E depois, querido, nós vamos analisar o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, do verso 1 ao 5, depois o verso 9, 10, 15 e o verso de número 16, aonde vamos falar sobre a vinha de Nabote. Então hoje nós chegamos nas últimas palavras do Eterno a Moshe. Hoje é o último mandamento. E o último mandamento, ele começa com uma negatividade, tá? Nós vimos já 7 negatividades e hoje será a nossa 8ª negatividade. Vai ser o 8º texto imperativo. E nesse texto eu torno a repetir em todos os textos que teve a negatividade. Esse pedido não é uma sugestão, não é algo que deve ser negociado. Esse último texto, essas últimas palavras do Eterno também é algo imperativo, não abre sugestão a nada e nem independe do contexto aonde nós estamos vivendo ou inserido. O texto é taxativo, não cobiçarás. Tá? Então aqui é o nosso último mandamento. Foram exatamente, esse último mandamento tem exatamente 15 palavras, tá? Nós vimos que o decálogo ele tem 172 palavras e o último mandamento ele fecha com 15 palavras do Eterno, começando com uma negatividade que tem a ideia de algo imperativo e não algo sugestivo. Então foram 15 palavras recheadas de grandes significados, tá? Uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que a expressão não cobiçarás, tá? Ela tem quantas letras em hebraico? Quem se lembra? 6 letras em hebraico. Isso foi uma revelação que o Eterno me deu e eu comecei isso na lição de número 8. Então, se você não viu a minha explicação, clica na lição de número 8, tá? E a lição de número 8 é não matarás, isso mesmo. Lição de número 8, não matarás, aonde eu esmiuço essa ideia de 6 letras em hebraico, tá? E nesse texto também a palavra não cobiçarás tem 6 letras em hebraico. Eu sei que o mandamento ele tem 15 palavras, tá? Mas somente esse texto, não cobiçarás, eu já entendo o que o texto está me proibindo, tá? O que o texto está me proibindo, tá? A sequência desse texto é um desdobramento, é onde o texto ele começa a fixar, ele começa a delimitar pontos da área aonde não se deve mexer, ou melhor, em todos os âmbitos da área, ele vai segregando e vai delimitando que aqui eu não posso mexer, ou seja, nós devemos ter muito cuidado com o ato da cobiça, tá? O Eterno irá concluir agora explicando a causa real de alguns mandamentos, como, por exemplo, o não matar, não adulterarás, não furtarás. Esses mandamentos são ações praticadas pelas pessoas, tá?
Neles, no não matar, não furtarás e não adulterarás, ele está proibindo o que? O ato. Mas no último mandamento ele não proíbe o ato, ele proíbe o que? Ele proíbe a motivação. É isso que nós devemos perceber. O último mandamento, ele é mais preciso, ele é mais nítido, ou seja, ele vai trabalhar com aquilo que motiva o adultério, aquilo que motiva o furto, aquilo que motiva a pessoa matar, a pessoa furtar, a pessoa adulterar. O último mandamento, ele é a base de todo o relacionamento interpessoal. O último mandamento é a base de todos os outros mandamentos. Tá? O que nós temos que entender é o seguinte, que os outros mandamentos, Deus proíbe a prática. Nesse último mandamento, ele proíbe a motivação. Tá? Então o último mandamento, ele tem a ideia da motivação. Queridos, tão verdade é essa ideia, porque se nós lermos Tiago, eu gostaria que você lesse isso para a sua classe, livro de Tiago, capítulo de número 4, e o verso de número 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Naquele trimestre sobre Tiago, eu expliquei cuidadosamente esse texto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a cobiça levou o que? A matança e a inveja. Ou perceba que a mente do autor sagrado é a mesma da mente do Eterno. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que o inspirou. Então a tônica é a mesma, ou seja, a motivação leva a outros pecados. A motivação errada levou o que aqui? Ao assassinato. Então Tiago capítulo 4 verso 2 diz que a cobiça leva ao assassinato. Outro exemplo, tá? Quem não se lembra de Urias e Davi? O texto sagrado diz que foi por cobiçar a mulher de Urias que Davi adulterou com ela. E esse adultério levou o que? Levou à morte de Urias. Perceba que a base de tudo foi a cobiça. Se ele não tivesse cobiçado aquilo que não lhe pertencia, não tinha cometido um adultério e não tinha causado a morte daquele homem, tá? Então perceba que a cobiça é a base de todos os pecados. E no tópico de número 1, o autor fala sobre o 10º mandamento. Item 1, a abrangência. Qual é a abrangência deste mandamento? O tema diz respeito a todas as áreas da vida. A abrangência desse texto, ele mexe com a estrutura do ser, pois somos motivados, pois somos movidos por sentimentos. São eles que em alguns momentos nos fazem praticar coisas que, movidos só pela razão, não faríamos. Então, querido, nós podemos observar no primeiro tópico, no item 1, que ele mexe em todas as estruturas da vida. É por isso que o autor fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, esse mandamento ele abrange todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, todas. Então ele é um mandamento muito amplo, por isso que eu disse, são 15 palavras, mas com grande significado, porque a abrangência dele é muito grande, ele vai desde a família até dentro da igreja, ele mexe em todas as áreas da vida, ele mexe com um produto que lhe motiva o comércio, por exemplo.
Esse mandamento ele é muito amplo, ele mexe com economia, ele mexe com relacionamento interpessoal, ele mexe com relacionamento dentro de casa, ele mexe com conquistas profissionais, conquistas ministeriais, ele mexe com um produto que você está desenvolvendo, que você está conquistando as coisas. Então a abrangência dele é muito ampla. O item de número 2, qual é o objetivo deste mandamento? O propósito deste mandamento, o propósito divino é estabelecer limites à vontade humana. Esse texto ele coloca, ele delimita até onde eu posso ir. Esse texto ele diz: Fábio, daqui você não passa, você vem até aqui, daqui para frente é algo proibido, não lhe pertence. Querido, ouça o que eu vou dizer aqui: querer não é poder. Nem tudo que nós cristãos desejamos podemos ter. Querer não é poder para nós. Por quê? Porque às vezes eu vou desejar algo que não me pertence. Então querer, desejar não é possuir, não é ter. Então nós precisamos ter muito cuidado. Esse texto ele vem frear o que? A vontade humana de possuir aquilo que deu na mente, aquilo que deu na teia, como diz aqui em São Paulo: deu na teia, eu vou fazer negativo. Precisamos pautar nossos desejos, precisamos pautar nossas ambições, precisamos pautar a nossa cobiça pela palavra de Deus. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, tem que ser pautado pela palavra. A palavra vai delimitar o que eu posso ter. A palavra vai delimitar se todos os meus desejos é plausível, é honesto, é justo, é agradável, é amável, como diz Paulo a carta aos Filipenses. Então o objetivo desse texto é delimitar aquilo, a vontade humana, é pôr um freio no querer humano. Tá? Leva isso para a tua classe, mostra para eles que nem tudo que eles desejam eles podem ter. Por quê? Porque o parâmetro do nosso desejo é a palavra. A palavra ainda é o nosso parâmetro, é aquele que delimita o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o contexto, tá? É algo muito interessante, porque esse texto ele foi escrito para um povo que tinha caminhado 11 meses, tá? Do Egito até chegar no Monte Sinai. Nós vimos isso na primeira aula. E eles param no Monte Sinai e eles começam a receber as tábuas da lei. Moisés recebe e entregue ao povo. O que eu quero que vocês entendam, que o autor disse assim: há algumas variações entre os dois textos. Aí ele cita Êxodo 20, verso 17 e Deuteronômio, capítulo 5, verso 21. Eu quero que vocês leiam isso para a classe de vocês. O que está escrito em Êxodo, capítulo de número 20, verso 17? Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. É assim que o texto começa. E se nós lermos Deuteronômio, capítulo de número 5, e o verso de número 21, diz assim o texto: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha que interessante, queridos. Em Êxodo começa: não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui começa com: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Existe alguma discrepância? Existe alguma discordância? Não. Entendam o que eu vou dizer, tá? Alguns teólogos chegam a brincar e dizem que esse texto foi escrito para os homens, né? Se nós analisarmos Deuteronômio 5, verso 1, é verdade. Quem é que cobiça mulher? É homem, tá? Hoje o negócio está meio mudando aí, mas a regra geral é homem. Então, Deuteronômio 5, verso 21, ele dá a ideia de ser para homens, tá? Para homens, mas claro que isso não é algo generalizado. Em Êxodo, capítulo de número 20, o verso 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que eu quero fazer é a concordância desses dois textos, porque não há nenhuma discrepância, tá? O texto ele está atingindo um foco único, ele tem um núcleo central. O texto ele diz o seguinte: a casa, em Êxodo, capítulo 20, verso 17, é a família.
da qual a esposa é o elemento mais representativo dentro da casa depois do homem. A família é o bem maior que uma pessoa pode ter, e a esposa ou esposo é o elemento mais representativo da família. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no livro do Êxodo ele ataca a casa, tá? Em Deuteronômio ele ataca o elemento primordial depois do homem dentro da casa, é a esposa. Então, qual é o bem jurídico, vamos dizer assim, que está em proteção aqui? A família é o bem da sociedade, é o bem do eterno, é aquilo que Deus colocou. Ele não quer que seja interferido, ele não quer que seja subtraído, ele não quer que seja furtado os elementos de dentro da casa, que compõem a casa. Então não existe discrepância, tá? O que existe é uma concordância, tá? O texto casa, ele fala sobre a família, tá? Do qual a esposa é o bem maior, tá? Ela é o que representa a casa, tá? Depois da figura masculina é a mulher. Então não há uma discrepância, existe uma concordância, porque o bem jurídico tutelado aqui é a família. É por isso que no texto em Êxodo 20, verso 17, ele fala sobre a Beit, a casa, o lar, tá? E aí ele vai falar sobre a Ish, ou seja, sobre a mulher, a Ishá, sobre a mulher. Ish é homem, Ishá é mulher em hebraico, tá? Então ele protege o que? A família. É a família que está em pauta. Depois tem o item de número 4, que o nosso autor fala sobre o esclarecimento. Ele dá de forma brilhante um esclarecimento sobre a doutrina católica de pegar esse último mandamento e dividir ele em dois, tá? O primeiro mandamento e o segundo eles unem, o último aqui eles segregam, e por isso dá os nossos 10 mandamentos, tá? Vamos para o tópico 2, que nós vamos falar sobre cobiça. Queridos, no tópico 2 eu quero começar com uma pergunta: é pecado cobiçar? Pergunta isso para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para a classe domingo de manhã, ou sábado, ou sexta, eu não sei o dia que vocês fazem nas escolas bíblicas aí, mas perguntam: é pecado cobiçar? Tá? Essa pergunta, ela é algo muito sugestiva, tá? O texto, o último mandamento é não cobiçarás, e logo muitas pessoas responderiam: não pode, Fábio. Por quê? Porque o texto diz, está explícito no texto, não cobiçarás. Mas eu quero trazer uma verdade aqui, que para alguns vai ser novidade, para outros vai ser só uma relembrança. Eu quero fazer uma afirmativa aqui, que não existe nenhum pecado em desejar ter as coisas. Eu quero deixar muito bem claro aqui. O autor, ele coloca no item de número 1, o significado. E ele usa a palavra hamad, tá? A palavra hamad. A palavra hamad em hebraico significa desejar, agradável, ter prazer em. O que nós temos que entender que o verbo hamad, ele tem a ideia negativa e a ideia positiva no texto. Como que eu vou saber que esse desejo é errado ou não? É o contexto. Porque se eu ler Gênesis capítulo 2 e o verso de número 9, aonde a Bíblia diz, Gênesis capítulo 2 e verso 9, tá? Gênesis 2 verso 9 diz assim: do solo fez o Eterno brotar toda sorte de árvores agradáveis. Ou seja, no capítulo 2, no verso 9 de Gênesis, ele diz que as árvores eram agradáveis. Qual é o verbo que ele usa aqui? Hamad. Ou seja, aqui tem um tom
positivo. As árvores eram agradáveis à vista, ou seja, era desejada ver, dava prazer em ver, tá? Ou seja, a Ramad aqui é algo positivo, tá? Já no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 17, o verbo Ramad, que é usado pelo Eterno aqui, ele tem qual é o tom? De negativo. Ele tem um dom, ele tem um tom do que? De algo desprezível. Então o problema não é cobiçar, porque o ser humano, ele é motivado por desejo. Um ser humano que não sonha, um ser humano que não tem algo, um ser humano que não deseja ter as coisas, é um ser humano que não deveria viver. Existem alguns filósofos que dizem uma vida não sonhada não merece ser vivida. Ou seja, eu preciso ter sonho, eu preciso ter objetivo, eu preciso ter um foco, eu preciso querer desenvolver, eu preciso querer melhorar de vida, eu preciso lutar para sobreviver, para ter um pouco a mais do que eu já tenho. Não existe nenhum tipo de pecado nisso. Não é pecado você desejar ter uma casa nova, não, meu irmão. Não é pecado você desejar ter um carro novo. Não é pecado você melhorar de emprego. Não é pecado você, depois dos 30, 40 anos, entrar num curso técnico, entrar numa faculdade e estudar para quê? Para melhorar de vida. Não existe pecado, não. Não existe pecado você querer aprender o inglês, um francês, um alemão. Isso não é pecado, não. O problema é o seguinte: o problema é cobiçar o quê? Eu posso cobiçar? Posso. Eu posso desejar? Eu posso. Paulo diz isso até na área ministerial. Ele diz para Timóteo, fiel a essa palavra: aquele que deseja, aquele que cobiça o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, Paulo, ele está elogiando o desejo, ele está elogiando a pessoa que tem o prazer, que tem o desejo de chegar ao pastorado, tá? Ele não está aqui menosprezando, ele está enaltecendo. Mas o problema é como eu chego no ministério. O problema é como eu consigo a casa. O problema é como eu consigo trocar de carro. O problema é como eu consigo ter aquilo que eu desejo. Então o problema não é ter, o problema não é desejar. O problema é desejar o quê? E depois que eu desejo o que, depois que eu delimito o que eu quero, é como eu vou conseguir esse meu desejo. Então perceba que o texto, que a palavra Ramad não é uma palavra pejorativa. Ela tem o seu significado positivo e negativo. Depende do contexto, depende daquilo que eu vou desejar, tá? Aquilo que eu estou desejando. Então o problema não é desejar, mas o que desejar. Aí no item 2, ele coloca o verbo cobiçar, e no item 3, ele coloca o texto paralelo, tá? O texto paralelo. Aí ele usa uma outra palavrinha em hebraico, a palavra avá. A palavra avá significa preferível, significa desejado, significa desejar, significa cobiçar, tá? Então a palavra... Deixa eu me sintonizar aqui. A palavra avá é desejar, ansiar, cobiçar, esperar ansiosamente, sentir vontade, suspirar, anelar, querer, ser cobiçoso, preferir. O errado é desejar o que é dos outros. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que em Êxodo capítulo 20, verso 17, começa com a palavra não cobiçarás. Ali é a palavra Ramad. Em Deuteronômio 5, verso 21, o texto começa: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O verbo cobiçar no original, tá? Eu estou com o texto aqui em hebraico, tá? Eu estou com o texto em hebraico, tanto em Êxodo como no livro de Deuteronômio. A primeira expressão no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, é Ramad. A palavra não cobiçarás a mulher do teu próximo é Ramad.
Tá? Aí depois, a continuação do texto, tá? De não cobiçar as coisas, tá? De não desejar as outras coisas, o boi, o jumento, e aí o texto vai prosseguindo, aí sim ele usa o verbo avá, tá? Mas tem a mesma ideia, ele tem a ideia de desejar, de suspirar. Então o problema que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês levem para a classe de vocês, não é desejar em si, mas o que desejar, como eu desejo. Então o texto está proibido no livro do Êxodo, desejar o quê? Aquilo que não é seu. É isso que o texto está proibindo. O texto ele proíbe aquilo que não é meu. Então eu devo ter cuidado com aonde eu estou pondo os meus olhos. É por isso que o texto diz: não cobiça a casa, não cobiça a mulher do teu próximo. O problema é cobiçar aquilo que não é teu. Aí você começa a avaliar que aquilo que você tem não é aquilo que você esperava. E aí você começa a avaliar, por exemplo, que a mulher do vizinho é mais intelectualizada, a mulher do vizinho fala melhor, a mulher do vizinho ela socializa melhor. Você percebe que o marido do vizinho, que o marido da sua vizinha, ele é mais dinâmico, ele é mais carinhoso, ele é mais isso, ele é mais aquilo, e o seu não corresponde. Aí que nasce o pecado. É aquilo que Tiago diz, que vai nascendo dentro de nós. O culpado somos nós mesmos. Aí o que acontece? A cobiça começa a aparecer, o desejo é colocado naquilo que não me pertence, e aquele desejo ele começa a ganhar forma, ele começa a crescer dentro de nós, e aí eu passo a desejar aquilo que não me pertence. É aí que está o erro. O texto diz de forma muito bem clara: não cobiçarás a casa. Ou seja, você não pode cobiçar a esposa do outro, você não pode cobiçar o esposo do outro, só porque não atende todos os seus desejos. Aí o texto diz: não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí ele diz: nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Sabe o que o texto está querendo dizer aqui agora? O jumento, o boi, ele servia do quê? Ele era as ferramentas de produção para aquela família. O texto está querendo dizer o seguinte: não coloque o olho na ferramenta que está enriquecendo o teu vizinho. Trazendo hoje para os nossos dias, não coloque os teus olhos, não deseja ser bem sucedido como ele foi bem sucedido. Ou seja, eu olho um engenheiro e eu começo: nossa, meu Deus, aquele irmão ele é engenheiro, olha o carro que ele trocou, olha aquilo que ele tem. Eu começo a desejar as ferramentas dele. Querido, preste atenção, nós devemos fazer uma diferença entre ser espelho de alguém e cobiçar a vida de alguém. Nós vivemos inspirados pelos outros, isso é óbvio. Nós temos pessoas que servem de ícone para nós, e não existe nada de errado nisso. Tá? Não existe nada de errado você olhar para um pastor e desejar ser igual a ele. Nossa, eu quero ser parecido com aquele pastor. Eu me espelho naquele profissional liberal, eu me espelho naquele profissional, eu desejo ser igual, ser próximo àquela pessoa. Ou seja, desejar ser parecido, não existe nenhum erro, tá? Nós precisamos nos motivar, nós motivamos vendo outras pessoas. Eu me motivo quando eu vejo grandes pregadores, e um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero ser ainda um grande ensinador nesse Brasil. O meu desejo, tá, um dia ser um grande ensinador nessa nação brasileira. Eu estou começando ainda, mas esse desejo ele está dentro de mim. O problema é como eu vou conseguir esse desejo. É como eu vou ter esse desejo? É tirando eles do poder e eu me colocando? Não. Eles são os meus ícones. Eu me espelho nele. Porque quando eu sou motivado quando eu sou motivado pela cobiça, a cobiça me leva a maus pensamentos. A cobiça leva eu planejar o mal. Por exemplo, o meu exemplo, eu quero ser um grande ensinador ainda nessa nação.
E aí, se eu sou motivado pela cobiça, a cobiça me faz eu planejar o quê? Coisas malignas para que eu chegue naquela posição. Vocês estão percebendo a diferença entre ter pessoas como referenciais e ter a cobiça como base da tua vida, base para você chegar? Tipo aquela pessoa que entra na firma, ele não vê a hora de derrubar o chefe para ele ser chefe. É esse que é o problema. Não existe nenhum problema em você ser chefe. O problema é como você vai ser chefe. É derrubando aquela pessoa? Não. Então você não pode. O problema também é o meio, como eu consigo isso. Então nós temos dois problemas aqui, duas problemáticas. Eu não posso cobiçar o que é do outro, tá? Porque se eu cobiço aquilo que é do outro, eu preciso o quê? Eu preciso de ferramentas para que eu consiga o meu objetivo. E ouça o que eu vou dizer: a cobiça nunca anda sozinha, ela sempre vem acompanhada de outros pecados. A cobiça, ela tem o seu clã. A cobiça, quem anda junto com a cobiça? A morte. Quem anda junto com a cobiça? O assassino, o furto, o roubo, o adultério, o falso testemunho. Presta atenção, querido. Quem anda com a cobiça? Aquele que não honra pai e mãe. Todos os relacionamentos interpessoais, a cobiça traz junto. A cobiça nunca anda sozinha, ela tem o seu clã. Então quando a cobiça entra no meu coração, todos esses outros elementos ganham vida. Eles sobressaem e eles começam então arquitetando o seu plano. Mas quem é o carro-chefe é a cobiça. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Uma outra coisa que esse mandamento ele nos ensina, que eu quero que você leve isso para a classe de vocês, essa outra ideia. Querido, uma outra ideia que esse texto exalta aqui, esse mandamento exalta o ser e coloca as coisas, entre aspas, tá? Em seu devido lugar. E esse mandamento ele enaltece o relacionamento interpessoal. Este mandamento ele exalta o ser humano e coloca entre aspas as coisas, aquilo que é secundário no seu devido lugar. Hoje não se pergunta quem é essa pessoa, ou seja, a integridade, a honestidade, mas se pergunta o que ele tem. Ele tem 2 carros, 2 casas, apartamento, ele tem uma conta de R$1 milhão, ele é juiz, ele é advogado, ele é médico, ele é engenheiro, ele é pastor presidente, ele é o pregador de Camboriú, ele é aquele que pregou naquele congresso, que cantou naquele congresso, ele é o homem mais importante da cidade, ele está na mídia. Não se pergunta quem é, ele é honesto, ele é crente, ele é um homem de Deus? Não, mas se pergunta sobre as coisas dele. E esse mandamento exalta o ser e não o ter. Perceba isso. Uma outra coisa que esse mandamento exalta, tá? Na ideia ainda do ser, é que a palavra reá, que nós vimos na última aula, quem se lembra o que significa reá? Próximo. E eu expliquei o significado da palavra próximo. A palavra reá, nesse último mandamento, aparece 3 vezes nesse texto, exaltando o relacionamento sadio com as pessoas. Então o que o texto está valorizando aqui? O relacionamento entre as pessoas. Nós devemos dar mais valor para as pessoas, quem elas são, do que o que elas têm. Parece que é só aqui na minha congregação que existe esse problema. Eu acho que nas outras congregações, nas outras partes do nosso país, nas outras partes dessa nação e deste mundo, pessoas que me assistem em outros países, parece que não existe isso. Queridos, perceba que o texto ele está exaltando o ser e ele está colocando o ter no seu devido lugar, tá? No seu devido lugar. Aí nós vamos para o tópico de número 3. E o tópico de número 3, ele vai falar sobre a vinha de Nabote. E a vinha de Nabote eu não vou explicar nessa aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no YouTube, vocês estão aí assistindo no YouTube. Quem está assistindo pelo Facebook, clica no YouTube, vai para o YouTube, tá?
Embaixo no YouTube está escrito na parte descrição, tá? Eu vou colocar lá um link de uma aula que eu gravei de 54 minutos sobre a vinha de Nabote. Vocês vão lá, vai estar lá, descrição. Eu vou colocar lá, aula sobre a vinha de Nabote. Eu vou colocar um link. Vocês passam o mouse, vai estar uma setinha. Na hora que a setinha se transformar em uma mãozinha, vocês clicam, tá? Vocês clicam na setinha, vocês clicam nesse link, tá? Que vai te remeter diretamente para a vinha de Nabote. Lá eu explico sobre a origem do nome Nabote. Eu explico sobre o pacto que eles fizeram com Jezabel. Eu explico detalhadamente a vinha de Nabote. Por quê? Porque o autor ele vai explicar o que a cobiça levou Jezabel a fazer. E nessa aula foi uma aula maravilhosa, tá? Que eu gravei sobre a vinha de Nabote. Então eu não vou explicar aqui. Vocês vão ter duas tarefas. Vocês acabaram de ouvir esse vídeo, agora vocês vão clicar nesse link, tá? Vai te remeter à aula da vinha de Nabote. São apenas 54 minutos. Vocês vão assistir e vocês vão continuar sendo abençoados pelo Eterno. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: que Hashem guarde o nosso coração, porque o último mandamento, o 10º mandamento, ele tem a prioridade de guardar o meu sentimento, e que esse sentimento seja um sentimento agradável, que este sentimento meu e teu seja um sentimento que adore realmente o Senhor, que colocamos os olhos somente nele e naquilo que ele tem preparado para nós, aquilo que Deus deu para o outro. Nós vamos louvar a Deus e vamos agradecer, porque Deus ainda cumpre a sua palavra. Que Hashem guarde o nosso coração, que Ele nos livra do desejo desenfreado de possuir aquilo que não é nosso, e que nós possamos desejar somente aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Que Hashem continue lhe abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.